Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Wave. Hoje eu estou aqui com o grande quiropraxista Natan. Queria apresentar para vocês também novidade, a gente está com sala nova aqui na Wave, um espaço um pouco mais amplo para atender a galera. E inclusive a gente vai usar hoje no final do vídeo para mostrar um exercício para vocês, esse espaço maior. Mas vamos lá, hoje a gente está com um assunto que o Natan conhece bem. Natan faz... na própria pele. Natan faz corrida... trail running, que é corrida basicamente em trilha, subida, montanha e tudo mais. E dentro desse esporte existe um risco muito grande de entorse de tornozelo. Querendo ou não, a gente está correndo, subindo e descendo com ambientes escorregadios, pedras. Natan pode falar um pouquinho mais para vocês. Natan teve um entorse de tornozelo fazendo o esporte, praticando o esporte dele, e a gente está aqui para fazer um vídeo um pouco mais informativo, trazendo um pouco de orientação para as pessoas que passam por isso no dia a dia e mostrando algumas dicas de exercício no final. Natan, quer introduzir um pouquinho sobre a sua experiência? Isso aí. Basicamente, nesse último ano, 2023, eu pratiquei bastante, fiz algumas provas de corrida de montanha, treinei bastante na montanha, na trilha, e como eu estava falando, é um terreno muito desnivelado, então é muito mais fácil da gente conseguir fazer uma lesão de entorse, uma inversão do tornozelo, e eu fiz isso aproximadamente a primeira vez foi lá por agosto, assim, uma torção leve, deu para continuar treinando, mas aí ela se repetiu depois, teve mais uma vez, e a última, que foi a mais severa, foi em novembro do ano passado, que foi na última prova que eu fiz no ano passado, e aí foi no meio da prova, na descida, eu torci, deu para continuar a prova, mas depois daquilo ali, aí eu fiquei sentindo bastante, então perdi um pouco da mobilidade, principalmente em alguns movimentos específicos que a gente vai mostrar depois, mas basicamente a gente queria mostrar para vocês qual que é o passo a passo que a gente deve fazer quando tem uma lesão de entorse. Então a gente classificou aqui, a gente categorizou em 5 fases diferentes que você pode fazer e o que fazer em cada uma dessas fases. Então essa é a ideia do vídeo. A partir do momento que você fez o entorse, o que deve começar a fazer? Então vamos lá, primeira fase, torci o tornozelo, o que eu vou precisar fazer? Claro que a gente tem que sempre levar em consideração da gravidade do entorse. Primeira vez que o Natan sofreu entorse foi algo leve, como ele falou, mas a gente pode ter um entorse muito grave. Então é importante a gente dar uma avaliada em como que foi isso e de repente até procurar ajuda médica, tanto médico ou até um fisioterapeuta, que é um profissional de primeiro contato, para conseguir avaliar e para a gente tomar algumas decisões, tá? Se teve alguma lesão grave envolvida ou não. Mas vamos lá, vamos pensar numa pessoa que não teve uma lesão muito grave, tá? Torceu o pé, machucou, saiu ali do esporte, ou até mesmo continuou praticando esporte, depois inchou e tudo mais. Bom, qual que é a primeira fase, Natan? O que você acha? O que sugere pra galera? Então, a recomendação é seguir o protocolo PRICE, que é uma sigla em inglês, que quer dizer, o primeiro P é de proteção, então você proteger aquela região ali. O segundo é o R, então o REST, que tem a ver com descanso, então você dá descanso para aquela região, para a articulação que você atingiu. O I é ICE, que é o gelo, então você colocar gelo para já começar a desinflamar aquela região. O C de compression, então você comprimir aquela região, pode ser com alguma tala, principalmente para ajudar já a estabilizar e reduzir esse inchaço também. E o E de elevação, então você deixar acima ali da linha mais ou menos do coração para ajudar a reduzir esse inchaço também. Então essa é o que deve ser feito na primeira fase e mais algumas coisas também que a gente vai mostrar alguns movimentos também, né? Perfeito. Então a gente tem que ter consciência do seguinte, torci o tornozelo, eu posso ter um leve estiramento de algum tecido, tendão, ligamento, músculo e tudo mais. Eu preciso respeitar essa fase inicial, que vai gerar edema, inchaço, dor. Então eu preciso dar uma respeitada, mas é importante o seguinte, a gente respeitar isso, mas a gente não ficar totalmente inativo. Então a gente precisa descansar, resguardar um pouco mais, mas não ficar parado, tá? Então, a primeira opção que a gente pode fazer é, mesmo parado, a gente começar sem colocar o pé no chão, a gente começar a fazer pequenos movimentos com o pé. A gente vai mostrar com o Natan algumas dicas, então alguns movimentos de flexo, extensão, de rotação, ou até uma dica que o Natan trouxe sobre desenhar o alfabeto para ficar um pouco mais divertido o nosso trabalho, né? Não ficar tão maçante, que a gente vai mostrar agora para você. Vem cá. Natan, senta aqui. Mostra para a galera, então, como que a gente pode fazer o trabalho. Então, basicamente, né, depois da torção geralmente vai ter um inchaço, a maioria das torções são uma inversão, né, fazendo esse movimento aqui. E aí geralmente vai ter mais inchaço em toda essa região. E aí fazendo esses movimentos
que vão ser mais possíveis no momento sem dor, tentar fazer essa flexão e essa extensão aqui do tornozelo. Então esse é o movimento principal que você deve tentar ganhar. Geralmente esse movimento aqui da inversão vai ser mais dolorido também. Então a dica é tentar movimentar de leve, fazer essa flexão e essa extensão. E também a dica de fazer o alfabeto é você tentar desenhar as letras do alfabeto. Tentar fazer o A, tentar fazer um B. A minha letra não é muito bonita, então talvez não fique muito. Fazer o B, aí fazer o C e tentar ir seguindo fazendo o alfabeto para movimentando essa região. E aí o movimento ali ele vai ajudar a dissipar um pouco desse líquido que sai ali, que fica concentrado nessa articulação, aumentando esse inchaço e reduzindo esse movimento. Então fazendo essa mobilidade a gente já vai garantindo que a gente consegue aumentar o movimento da região. Perfeito, Nathan, é exatamente isso. A gente não pode deixar um membro parado, porque a gente começa a vai enrijecer toda aquela região da articulação, os músculos. Então, conforme a gente vai mexendo, a gente vai ajudando nessa drenagem do edema, vai ativando os músculos, vai impedir que essa região fique muito rígida, o que é normal após uma entorse de tornozelo, tá? Ou, enfim, qualquer lesão. Outra coisa que a gente pode fazer é começar a colocar o pé no chão, a descarregar o peso. Então, pode ficar em pé, Nathan. Então, começar a caminhar, fazendo essa dissipação de carga, calcanhar, médio pé e antepé. Começar a testar essa carga. Então, você em pé mesmo, ó, faz sozinho. Pode apoiar em algum lugar, caso você tenha desconforto, mas começar a fazer esse teste de deslocar o peso. Quanto tempo eu posso fazer isso? Sempre sentindo seus sintomas de dor. Então, assim, pode ser que tem gente que no primeiro dia já vai conseguir fazer isso, foi uma lesão mais leve. Tem gente que vai ficar por aí 3, 5 dias com muita dor. Importante ver um profissional nesses casos, mas assim, sempre monitorando o seu sintoma e conforme você vai melhorando e explorando esses movimentos. Tudo bem? Começar a descarregar peso, começar a ser ativo, respeitando a lesão, mas ser ativo, tentar realizar suas atividades de vida diária, adaptando o que você pode, mas tentar manter essas atividades. Outra dica muito interessante para esse primeiro momento, Nathan, é ativar a musculatura do pé. Quando a gente tem uma lesão, a gente tende a desligar esses músculos de forma mais protetiva para evitar o movimento. Então, uma forma bem simples de a gente tentar ativar essa musculatura é, em pé, tenta, Nathan, agarrar o chão. Pode ficar com o pé apoiado. Isso. Não precisa nem fechar toda, só força contra o chão e relaxa. Você vai ver que vai começar a ativar essa musculatura aqui, ó, do pé, que é interessante. Uma forma de regredir, talvez até mais fácil, é sentado, a gente colocar uma toalha e fazer esse movimento que você estava fazendo, de ir buscando e puxando. Então a gente tira a carga do movimento, tudo bem? E consegue explorar de forma mais leve esse trabalho inicial. Se você sentir dor já algo em pé, mas se você conseguir fazer em pé, perfeito, não tem problema. Eu acho que isso aí, mais ou menos no primeiro momento, tá excelente. Se manter ativo, respeitando a lesão. Concorda? Perfeito. Essa é a fase 1, então. Fase 1. Fase 2, a gente precisa começar a explorar alguns movimentos de força. Como a gente acabou de sair de um entorse, provavelmente ainda está dolorido, não preciso esperar passar a dor para começar, eu só preciso diminuir o inchaço, ficar com uma dor mais controlada, a gente vai começar a explorar os movimentos. E eu acho muito interessante a gente começar a fazer o trabalho explorando esses movimentos de forma simétrica. Porque eu tenho a ajuda do outro membro dividindo essa carga, explorando movimentos que antes eu achava que poderiam ser dolorosos. Por exemplo, uma dorsiflexão de tornozelo, um agachamento, eu começo a explorar esses movimentos dividindo o peso nos dois pés. Então a gente pode fazer de repente um agachamento, um levantamento terra, por exemplo, que é muito simples. Levantamento terra, com bastão, um agachamento ou uma elevação pélvica. Vou mostrar para eles, Nathan, rapidinho. Mostra um agachamento para a galera entender do que a gente está falando. Então, ó, eu estou dividindo a carga dos dois lados enquanto estou explorando, ó, os movimentos do pé. Posso pedir para o Nathan, gruda lá. Quando for fazer o agachamento, ó, isso. Então eu estou ativando toda essa musculatura, ó. Tá vendo como mexe o tornozelo dele? Dividindo a carga. Então estou dividindo a carga para ficar um pouco mais simples. Isso eu posso fazer em outros movimentos também. Por exemplo, Nathan, vamos trabalhar um pouco a posterior e o glúteo. Coloca o bastão lá atrás, faz um movimento de hip hinge.
Sente alongar a posterior de coxa. De novo, mantendo a ativação do pé lá embaixo. Então esse é um movimento como se fosse um levantamento terra. Para quem conhece o levantamento terra já pode realizar um movimento de levantamento terra mesmo. Mas ó, sempre trabalhando aqui com menos grau de movimento de tornozelo, mas mesmo assim eu estou trabalhando toda essa cadeia posterior de coxa, glúteo, panturrilha e os músculos do pé para estabilizar esse movimento, dividindo essa carga. Assim como eu posso pedir para o Natan fazer uma elevação pélvica, Natan. Pode deitar de barriga para cima? Isso. Uma elevação pélvica, onde eu continuo fazendo a descarga de peso no chão, no membro que foi acometido e dividindo essa carga de uma forma igual. Concorda, Natan? Perfeito. Pode ficar em pé? Essa seria a segunda fase, então a gente começou a explorar esse movimento de forma assimétrica. Isso pode demorar de 2 a 2 semanas, 4 semanas, de repente. Nesse tipo de trabalho a gente pode evoluir para a segunda parte, que é uma parte mais assimétrica. Eu continuo dividindo a carga dos dois lados, só que eu começo a colocar um pouco mais de ênfase onde a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, um exercício muito bom para trabalhar nesse sentido é o afundo. Pode mostrar para eles, Natan? Bota a perna direita na frente. Percebam como que o afundo vai trabalhar mais agora o tornozelo do Natan. Sobe e desce, Natan. Isso, olha a estabilidade que a gente está exigindo do tornozelo. Quer dizer, a gente está num trabalho assimétrico. Eu preciso mais dos músculos estabilizadores do tornozelo, do joelho, do quadril, do core. Olha aqui como o fibular do Natan está trabalhando, com um trabalho assimétrico só. E é incrível como um entorse de tornozelo pode realmente afetar a nossa estabilidade, assim, Sim. né? Então, fazendo os exercícios aqui, os outros que a gente vai ensinar daqui a pouco, fica muito claro essa diferença. Esse tornozelo aqui, que eu não tive, né, a lesão, a minha estabilidade ela é muito melhor, o equilíbrio, em comparação com esse aqui. Esse aqui parece que ficou bem mais solto, parece que realmente é outra perna, assim, né? Sim. Muito mais difícil de manter isso aí. Então, realmente, essa parte do equilíbrio, da estabilidade é algo que realmente a gente perde, é revertido, né, nessa lesão. Não é só a dor, né, que a gente vai sentir, mas também tem outras coisas que a gente precisa ir ganhando ao longo do tempo. Perfeito, é exatamente o que o Natan falou. Tipo, quando a gente tem uma lesão, a gente tem perda, não só a dor, não é só tecidual, a gente tem perda de propriocepção, perda de equilíbrio, de estabilidade, de força naquele membro. Por isso que faz muito sentido a gente fazer um trabalho progressivo, recuperando essas funções. Também não adianta, de repente, você teve uma lesão, dependendo da sua lesão, já colocar você para ficar saltando, sendo que você provavelmente perdeu toda essa estabilidade. Por isso que a gente faz esse trabalho progressivo. Nem que dure, sei lá, cada fase 2, 4 semanas, dependendo de cada pessoa, mas é interessante ir explorando de forma progressiva, mostrando para o corpo o que ele consegue fazer. Tá? A gente chama isso de exposição gradual, expondo o corpo gradativamente a funções que ele precisa exercer no dia a dia. Bom, primeira parte do descanso, a segunda parte da parte de força bilateral, terceira assimétrico, quarta parte a gente vai falar um pouco de exercícios unilaterais, totalmente unilaterais. E é legal que a gente sempre fala, eu sempre falo aqui no estúdio, pelo menos, no trabalho de força, um dos tópicos do trabalho de força é a especificidade. Quanto mais específico a gente trabalhar aquele gesto, mais ele vai ser transferível para o dia a dia. O Natan corre. A corrida nada mais é que a gente falou num outro vídeo sobre treinamento para corrida, uma sequência de saltos unipodais, saltos com uma perna só. Então, se eu quero trabalhar de fato esses músculos estabilizadores do pé, do tornozelo, assim como do joelho, do quadril, enfim, do core, quanto mais eu trazer esses exercícios unilaterais, mais específicos, melhor para a gente. Tudo bem? Então a gente vai ensinar 2 exercícios para essa parte final, que a gente pode usar tanto na parte final de reabilitação, quanto na parte de prevenção de lesão para corrida, unilaterais, tá? Um que vai focar mais a parte posterior, glúteo, posterior de coxa e musculatura lá do tornozelo, e outro a parte mais de quadríceps, adutor, e continua trabalhando o tornozelo, tudo bem? Vamos lá, o primeiro exercício, a gente pode, qualquer coisa, a gente vai colocar só isso como uma... Faz diferente para lá, Natan. A gente vai colocar isso como um objetivo. Pode ser uma cadeira, qualquer coisa, um móvel que você tenha, um banco na academia, qualquer coisa. Natan, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ficar mais pro lado direito do móvel, lado esquerdo do móvel. Você vai flexionar um pouquinho o joelho, a sua mão esquerda vai cruzar sobre o seu corpo
vai tocar lá, esticando a perna de trás e volta, tá? Perfeito. Vocês vão ver como que vai... Esse exercício é muito legal, Natan, por quê? Ele vai trabalhar desde os estabilizadores do pé, o tibial anterior, posterior de coxa, cruza aqui na face tóraco-lombar e vai lá no seu braço. Então olha como que trabalha o pé do Natan. Sempre pedindo pro Natan, ó, segura lá, ativa o pé. Olha como que trabalha o tornozelo, os músculos da perna do Natan, que são os estabilizadores ativos do tornozelo. Fazendo esse movimento, pessoal, vocês podem progredir 8, 10, 12 repetições e depois começar a incrementar carga. Quero sentir, ó, trabalhar glúteo, posterior de coxa, panturrilha e pé. Sente trabalhar, Natan? Sinto bem. Show! Todos esses músculos aí que tu foi falando dá pra sentir bem, tanto o glúteo trabalhando lá atrás, como toda essa musculatura estabilizadora ali do tornozelo mesmo. E o legal é que a gente está trabalhando em cadeia cinética, respeitando o movimento multiarticular que o Natan usa na corrida, estabilidade também no plano frontal, plano transverso, movimento no plano sagital. Então a gente está trabalhando muito específico ou parecendo muito com o que a gente vai fazer na corrida, no gesto esportivo ou no dia a dia. O segundo exercício é o agachamento do skatista. Natan é surfista, skatista, além de corredor, então ele vai se dar bem nesse exercício. A gente pode usar um step, almofadas, qualquer coisa, só para a gente ter uma referência para encostar o joelho. Natan, você vai ficar com o pé direito na frente, o esquerdo, mão lá na frente para fazer um contrapeso, o esquerdo vai lá, toca e levanta. Toca e levanta. Mais uma vez, um exercício unilateral, que eu vou exigir muito da estabilidade do meu pé, assim como o joelho, quadril e tudo mais. Isso, perceba a estabilidade do pé lá do Natan para realizar o movimento. Olha como ele tem que lutar com o movimento para gerar essa estabilidade. Então a gente expondo esse exercício de forma gradativa para vocês, para os nossos clientes aqui na Wave também, a gente consegue ir fazendo com que o seu corpo vai se preparando para voltar à realidade. Show? Excelente. Última fase, a gente nunca pode esquecer quando a gente fala de gesto esportivo, principalmente na corrida, que é a fase de pliometria. Então a gente trabalhou força com o membro, estabilidade, mobilidade, força do tornozelo. A gente precisa usar o que é mais específico do gesto esportivo, senão a pliometria, né? Que é a absorção de energia e a produção de energia enquanto está usando a força, a estabilidade e tudo mais. Para isso é interessante a gente pensar do seguinte: a maioria dos corredores de rua correm em linha reta, então eles vão praticamente trabalhar só um salto em linha reta. Agora, na subida de montanha, a gente não tem um percurso linear reto, a gente precisa fazer mudança de direção. Então a gente pode fazer tanto a pliometria reta, no plano sagital, quanto no plano transverso. Então, Natan, vamos mostrar para a galera o seguinte, eu quero que você faça o seguinte, ó. Perna direita, a gente vai fazer saltos unilaterais, saltou, saltou, saltou. 3 saltinhos para mostrar. Isso. Isso. Perfeito. Então a gente está trabalhando o quê? A estabilidade, a pliometria, a absorção de energia, a produção de energia, trabalhando todo esse componente elástico do tendão, trabalhando essa estabilidade do tornozelo. Uma vez que você conseguiu dominar esse salta e para, a gente pode fazer os saltos consecutivos. Agora sem, de fato, a pliometria. Então, ó. Então a gente absorve e produz, absorve e produz. E a gente pode evoluir isso, por exemplo, com barreiras, onde você salta mais alto e a gente vai dificultando. O outro movimento que é interessante a gente trabalhar é o salto, não com movimento linear, mas com angulações. A gente pode fazer um salto a 45 graus. Então aqui, ó, você vai produzir energia no lado esquerdo para aterrissar no lado direito. Lado direito para o lado esquerdo. Lado esquerdo, direito, direito, esquerdo. Isso é muito próximo da sua realidade, Natan? Pô, da corrida totalmente.
É isso aí, sempre tá indo para alguma direção. Mudando direção para conseguir subir e alcançar os melhores apoios para continuar a corrida, né? Vou mostrar o salto para a galera. Isso. Perceba a diferença, que nem o Nathan falou, como ele consegue, com muito mais eficiência, estabilizar com o lado esquerdo, onde não teve a lesão, comparado do lado direito, que tem a lesão. Volta mais uma vez para a galera ver. Isso. Perfeito. Então é isso, galera. Hoje foi uma demonstração de como a gente pode fazer um trabalho progressivo, expondo o nosso corpo gradativamente aos movimentos, para pensar desde o momento que eu tive a lesão até o momento que eu consiga voltar para a performance, enfim, para aproveitar o meu esporte de forma recreativa ou até mesmo para a galera. É importante dizer, a gente está falando muito, usando o seu exemplo, porque você faz o esporte de forma recreativa e tudo mais. Mas uma pessoa que não pratica um esporte necessariamente, teve um entorse de tornozelo, é importante ela fazer tudo isso, porque isso faz parte da vida. Por exemplo, vou atravessar a rua, preciso correr, preciso me deslocar de uma poça de água, eu vou fazer saltos 45 graus. Eu preciso ter capacidade, não adianta eu saltar e virar o meu pé de novo. Então tudo isso é feito para o esporte, sim, mas é feito para o dia a dia, para a nossa vida diária, para as atividades do dia a dia também. Uma coisa que a gente escuta bastante é que é um paciente que chega relatando, depois de uma lesão, por exemplo, a dificuldade de descer um degrau. Para descer um degrau, a gente precisa dessa amplitude para eu conseguir chegar lá embaixo. Isso. Né? E aí, depois de um entorse, geralmente tu perde um pouco dessa capacidade. Então, tanto descer uma escada, né, que todo mundo vai precisar fazer na vida, como também, às vezes, até sentar no vaso, né? Muita gente chega pra gente e fala, pô, agora eu tô conseguindo sentar no vaso e levantar tranquilo. Por quê? Foi trabalhando desde a mobilidade de tornozelo, o joelho melhorou, o quadril, e aí consegue fazer essas tarefas do dia a dia, não só gesto esportivo, Sim. mas de uma maneira mais tranquila. Assim. Com certeza, com certeza. É trabalhar o nosso corpo para a função que ele foi feito para executar, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem mais um vídeo. Se gostaram desse conteúdo, curte aqui, compartilhe com quem vocês podem achar que vai precisar disso. De repente tem alguém que você conhece que já se lesionou ou até mesmo que pratica algum tipo de esporte. Com certeza esse trabalho vai ser bem-vindo para prevenir lesão, diminuir a chance de ter lesões, preparando melhor o corpo para isso. Mais alguma coisa, Nathan? É isso aí. Até a próxima e valeu!